pão, o abençoa e parte o pão. E quando Jesus, seus olhos se abriram, Jesus desaparece à vista deles. E eles olham para o outro. É por isso que o nosso coração se aquecia quando nós o escutávamos pelo caminho. Sabe por que Jesus desapareceu da vista deles? Porque naquele momento Jesus entrou pela Eucaristia no coração dos dois discípulos. Eles não precisavam mais olhar Jesus naquela figura linda daquele homem alto, bonito, mas eles agora começavam a entender o que Jesus havia dito depois para Tomé. Tomé, você acreditou porque você viu? Felizes são os que acreditam sem terem visto. A partir daquele momento, Jesus entrou dentro deles e eles entenderam que não precisava olhar para a silhueta completa de Jesus, que bastava olhar para o pão e lembrar que Jesus tinha dito: isto é meu corpo, isso é meu sangue. E Jesus só partiu o pão. E eles reconheceram Jesus no partir do pão. Por isso que muitas vezes você não precisa receber pão e sangue para reconhecer que é Jesus. Às vezes você só recebendo o pão, você já reconhece que é Jesus, porque você recebe Jesus vivo. E Jesus vivo tem sangue. E o pão que você recebe, somente o pão, sem o vinho, já é Jesus vivo. Porque eles reconheceram Jesus no partir do pão. Nem precisou consagrar o vinho. Foi o pão. E o que fazem aqueles homens maravilhados, alimentados? O mesmo alimento, é o mesmo alimento que lá no capítulo 19 do primeiro livro dos Reis. É o mesmo alimento em que Elias, fugindo da rainha Jezabel, fugindo daqueles reis que o perseguiam, porque ele havia desbaratado a idolatria de Israel, ele havia inclusive mandado matar os sacerdotes de Baal, aqueles sacerdotes do demônio. Então Elias cansa-se, sobe ao monte, está cansado, está fugindo, deitou e dormiu. E o anjo do Senhor o acorda e mostra um pão e água, mostra um pão. O anjo lá no capítulo 19 de 1 Reis, o anjo fala assim para Elias: come e bebe, tens um longo caminho a percorrer. E com a força daquele alimento, ele andou 40 dias e 40 noites até Horebe. Mas qual foi a palavra do anjo para Elias? Come e bebe, tens um longo caminho a percorrer. Come e bebe, diz para o seu irmão do lado: come e bebe, tens um longo caminho a percorrer. Come e bebe, tens um longo caminho a percorrer. E o que fizeram aqueles dois discípulos de Emaús? O que fizeram eles? Subiram montanha acima, já era de noite. Eles haviam andado 11 quilômetros a pé e agora retornavam de noite na escuridão, porque eles eram iluminados pela luz de Jesus, que acreditavam em Jesus da Eucaristia. Subiu o monte e encontraram os 11 apóstolos reunidos, aqueles discípulos, as mulheres, e lhes contaram como reconheceram Jesus vivo no partir do pão. Não foi em outra hora que eles reconheceram Jesus vivo no partir do pão. E somente o católico tem essa alegria de sair de uma missa e reconhecer que Jesus está vivo no partir do pão. Somente o católico tem essa alegria. Ser católico é graça de Deus. Ser católico é favor imerecido. Ser católico é um presente de Deus. Diga obrigado, Senhor. Somente o católico tem essa alegria ao sair de uma santa missa, onde reconheceu que Jesus está vivo no partir do pão. Foi ao partir do pão que Jesus se deu a conhecer. Por isso que Jesus ressuscitou no domingo, e como cordeiro pascal, ele se torna alimento no domingo. E como dizia Frei Damião, um domingo sem missa é uma semana sem Deus. Você não pode ficar sem esse alimento. Mas entre os irmãos protestantes, eles não acreditam que é o corpo de Cristo. É apenas uma representação. Eu amo meus irmãos protestantes.
Eles têm muitas coisas bonitas, pregações lindas, mas falta algo importante. Veja agora 1 Coríntios capítulo número 11, versículo 23 ao 30. 1 Coríntios 11, 23 ao 30. Essa leitura é feita entre os meus irmãos protestantes, quando antecede a ceia. Neste momento solene, nas igrejas protestantes é feito assim. O pastor distribui a todos pequenos cálices contendo suco de uva ou vinho, e ele distribui pequenos pedaços de pão, e ele, antes de distribuir, ele faz essa leitura de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 30, que eu vou ler inclusive numa Bíblia de tradução que eles fazem essa mesma leitura lá entre eles. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Quer dizer que todas as vezes que beberdes em memória de mim, isto é o meu corpo. O que eu fiz? Eu apenas troquei de ordem a mesma frase, sem alterar o sentido. Todas as vezes que beberdes em memória de mim, isto é o meu corpo. Não estou mudando o sentido da frase. Estou apenas mudando uma palavra, começando a ler o sentido principal dela, que é, ou seja, todas as vezes que faz isso em memória de mim, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E mais ainda, versículo 25, verso 26. Porque todas as vezes que eu comerdes deste pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele... Quer dizer que no momento em que você faz isso, em que o celebrante repete as palavras de Jesus, é o momento em que está anunciando o quê? A morte do Senhor. É o momento em que acontece o quê? A morte. É o momento em que acontece o imolar da vítima. Ou seja, por isso, é muito clara a passagem. Só não vê quem não quer enxergar. 26. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte. Quer dizer que não é um acontecimento qualquer. Não é um teatro. Está anunciando a morte. A morte está lá. A morte está acontecendo. A morte está acontecendo, mas não é a morte cruenta. A vítima está aqui no pão. Não é a vítima o sangue que corre da cruz, mas é o mesmo sangue agora que está no vinho. A vítima é incruenta, mas a vítima é a mesma. É o mesmo Jesus que se dá por nós de novo, que morre e ressuscita no altar por cada um de nós. Não é que vai ser uma nova morte. Jesus não morre de novo. Mas aqui no momento da celebração, a celebração torna presente a morte de Jesus na cruz. O mesmo acontecimento da cruz se torna presente neste momento em que o sacerdote ou celebrante está anunciando a morte do Senhor. É a morte da cruz. Está de novo acontecendo? Não. É a mesma morte da cruz que está sendo anunciada no momento em que se celebra a Eucaristia. 27. Veja o versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E a pessoa que toma esse alimento sem a devida santidade, ela acarreta sobre ela uma falta qualquer? É uma falta qualquer? Ele é culpado de quê?
do próprio corpo e do sangue do Senhor. Ele se torna cúmplice da morte do Senhor. Eu lhes pergunto, queridos irmãos e irmãs, se a pessoa que toma esse alimento sem a devida santidade é culpado do corpo e do sangue do Senhor, o que a pessoa está comendo é um pãozinho qualquer? É um vinho qualquer? Ou é o próprio corpo e o sangue de Cristo? É o próprio corpo e sangue de Cristo. Senão a pessoa não seria culpada de um crime tão grave. E ainda diz no versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo.